Boas, pessoal, tudo bom? Espero que sim. Bom, nesse tutorial, então, eu vou ensinar como abrir arquivos de áudio, como iniciar seu projeto, como mixar e, finalmente, como salvar o projeto e exportar o arquivo final. Então, você tem aqui nesse tutorial tudo o que você precisa saber para editar com Audacity durante as aulas aí do semestre, beleza? Então a gente começa abrindo, obviamente, o Audacity, né? Então o Audacity é esse programinha aqui, ó, que tem essa fone de ouvido com a onda sonora, tá? Nós vamos abrir o Audacity, às vezes aparece uma tela, você dá OK aqui e beleza. A gente começa, ó, vendo a diferença entre abrir e importar. Normalmente a gente está acostumado, nos outros programas que a gente usa, a usar a ferramenta abrir. Tá? Aqui a gente vai usar muito importar. Quando você começa a trabalhar com áudio, vídeo, vocês vão ver que essa ferramenta de importar ela é muito mais usada do que o abrir. Qual a diferença? Normalmente o abrir a gente usa para abrir um projeto, quando você já está desenvolvendo um projeto, já está mixando faixas e tal. Né? É o que a gente chama de projeto aberto, é aquele que pode ainda ser editado. Vocês várias vezes vão salvar o projeto sem ele estar terminado. Então, quando vocês voltarem a trabalhar, vocês vão abrir. Aí, ok. Mas para trazer um áudio novo que você vai editar, a gente usa as ferramentas do importar áudio. Tá? Você sempre vai usar o importar áudio. Essas outras opções aqui, não. Tá? Então, no importar áudio, eu já tem uma pastinha aqui organizada. Isso é importante, você organizar uma pasta no seu Explorer. Tá? No caso aqui eu vou usar um programa que eu montei aí para a turma do semestre passado. Então nós temos aqui 4 arquivos de áudio, todos já em MP3. Né? Vocês que vão usar muito arquivo gravado do celular, nem sempre ele vai vir em MP3. Mas o Audacity também abre outros formatos, como o OGG, que é um formato muito comum em áudio de celular, o M4A também tem muito, o AAC, que também é um outro tipo de arquivo. Nós vamos tentar trabalhar sempre com MP3. O MP3 é a grande referência. Se por acaso você tiver algum problema de não abrir um arquivo do Audacity e não conseguir abrir, você pode vir aqui, ó, né, na internet, eu já deixei essa página aqui, é o Online Audio Converter, tá? Onde você pode puxar o arquivo aqui, você vai dar um upload nele e vai escolher o formato que você quer trabalhar. Nós normalmente converteremos para MP3, sempre com a qualidade acima de 192. Tá? Aqui você tem configurações avançadas, em que você pode definir com mais precisão qual é a qualidade. Né? Pode ser 192, 256, 320. Quanto maior o número aqui, maior a resolução. Tá? O arquivo fica maior, mas também com uma qualidade melhor. A taxa de bits, a gente usa 44 e 100, mas muitas vezes também podemos usar 48.000 aí. Tá? Eu vou deixar 44 e 100, que é o padrão. Nós não vamos usar isso agora, porque em tese, tá? O Audacity a gente já instalou aí um plugin em que você consegue abrir ou importar qualquer tipo de arquivo de áudio. Então venho aqui, ó, com o mouse eu seleciono tudo e tiro só esse aqui, que é o projeto que já está pronto. Esse é que você vai abrir. Né? Quando você já estiver trabalhando num projeto, né? Você vai salvar o seu projeto, ele vai ficar com essa terminação aqui, AUP, né? Que é o Audio Project, ou Audacity Project, tá? Vamos lá, então, abrir. Vocês vão ver que se você importa o arquivo, ele vai trazer todos os arquivos de áudio, ó, com a bolinha do mouse, vocês sobem e descem aqui, vocês visualizam já um empilhamento de arquivos de áudio, tá? O Audacity é um programa de edição em multitrack, ou seja, em várias faixas ao mesmo tempo, tá? Com aqui, ó, chegando aqui nesse limite, você consegue reduzir o tamanho do arquivo, tá? Se você fosse abrir esses 4 arquivos, ele ia abrir em 4 janelas diferentes, porque ele entenderia o quê? Que você estaria, para cada áudio, querendo abrir um novo projeto. Tá? Por isso que é importante guardar isso, é importar, beleza, gente? Sempre trazer um arquivo novo e importar. Às vezes a gente também precisa adicionar uma nova faixa, né? Uma faixa em branco, né? Aí você vem aqui, ó, adicionar nova
faixa mono, faixa estéreo. O mono normalmente é a gravação do microfone, ele muitas vezes fica em mono. Hoje os celulares e os próprios computadores já têm duas entradas, né? Então já grava-se muitas vezes em estéreo. A diferença entre mono e estéreo é exatamente isso, é o LR, né? O left e right, os nossos ouvidos. Né? Então você tem duas faixas dentro de uma só, né? Já está masterizada, que a gente chama, né? Não tem como você separar aqui, ó. Aqui você tem o L e o R, né? Seria o direito e o esquerdo. Quando você tem um arquivo mono, ele fica com essa característica que está aqui abaixo, ó. Uma faixa única, né? Não é um arquivo estéreo aqui, tá? Então, já aprendam isso. Quando você tem dois iguais, aqui você tem, normalmente a música, você vai trazer, ela já vai vir em estéreo. Quando ela é uma fala, né? Uma gravação, normalmente ela vem em mono, tá? Vamos lá, nós temos aqui, ó, 4 faixas, né? 4 tracks aqui, é muita, né? A gente pode juntar coisas. Então já vamos aprendendo as ferramentas do Audacity, né? A gente tem essa aqui, ó, a primeira, que eu estou marcando aqui, que é a ferramenta de seleção, tá? Seleção, inclusive seleção da track inteira. Aqui em cima onde aparece a mãozinha aqui, ó, eu consigo selecionar, tá vendo? Selecionar é a mesma coisa que a gente quando ilumina um texto no Word, né? Só que prático aqui, né? Em vez de você arrastar com o botão esquerdo, tá? Você pode iluminar ela assim, ó. Tá? E aí você pode, a partir da mãozinha aqui, ó, segurar com o botão esquerdo do mouse e carregar para onde ela quiser. Inclusive, você pode trazer para cima, para baixo, né? No caso aqui, como a gente quer tornar essa tela, esse projeto mais visível, é interessante você ter a visão do conjunto do que você está projetando. Nem sempre dá. Quando são edições muito complexas, parte da tela fica para baixo, né? Aqui nós temos 4 tracks, mas não precisaria ter tudo isso, né? Então aqui, ó, eu vou arrastar para cima, vai perder o nome, né? Aqui já está com o nome, mas isso aqui é editável. Você pode editar o nome, que às vezes é uma maneira boa para você não se perder naquilo que você está editando, tá? Você dá nome aos bois, vamos dizer assim, dá nome aos áudios que você colocou ali, tá? Como é um tutorial aqui, eu não vou ficar entrando nesses detalhes para o tutorial não ficar muito longo, tá? Às vezes, quando a track é muito longa, né, você não consegue arrastar, tá? Aí a gente dá um copiar e colar. No caso aqui, a gente não consegue trazer ela para cima. Por quê? Porque ela é mono e aqui é estéreo. Então existe uma incompatibilidade aqui de cara, né? Então, como eu não tenho nada aqui, eu posso simplesmente dar um X aqui e aí eu fico com uma tela mais, né, mais agradável para você editar, porque você está conseguindo enxergar tudo, né? Você vai precisar, na hora de editar, de dar zoom, tá? Você está ouvindo alguma coisa aqui, ó, por exemplo. Que muitas vezes não se trata apenas de determinar se algo é verdadeiro ou falso. Aí se eu vou querer cortar isso aqui, por exemplo, né? Ou eliminar ou cortar, né? Aí eu já começo ensinando uma coisa, né? Então é importante você dar o zoom aqui. O cortar, separar uma faixa da outra, vamos supor que você quer botar um efeito aqui, é uma ferramenta que se chama, infelizmente o Audacity ele não traz, é uma falha na minha opinião dele, ele não traz uma ferramenta que você consegue dividir um áudio ao meio, né? Você tem que vir aqui no editar, buscar aqui, ó, limites do clipe e separar áudio da faixa. Pode ver, isso é o primeiro exercício que eu vou pedir para vocês fazerem, vocês vão criar uma tecla de atalho. Porque ao invés de você vir aqui em sempre limites do clipe, procurar aqui e clicar aqui, ó, você vê, ó, eu consegui separar a faixa. Eu vou dar um Ctrl Z para voltar, tá? Então a track voltou a ser uma coisa só, tá? E vou mostrar para vocês que com a tecla de atalho, no caso eu botei S, eu vou clicar S aqui, ó. Cliquei S, pronto, eu não preciso nem entrar lá, tá? Como é que a gente faz isso? A gente vem aqui, ó, em editar, preferências, teclado, aí você vai digitar aqui, ó, separar, né? E quando eu clico separar, vai aparecer aqui várias opções, tá? Qual que é o que a gente vai usar? Limites do clipe, é esse aqui, ó, limites do clipe. Você clica em cima dela e escreve aqui qual é a tecla de atalho que você vai usar. Eu recomendo que vocês usem a mesma que eu usei, porque muitas
teclas de atalho, elas já estão definidas para outras funções. Então, bota aqui S, tá? Se você pode também botar, como eu botei o Shift mais o botão mais aqui, o igual no caso, né? Para ele separar e já criar uma nova. Eu vou mostrar para vocês o que acontece. Então, façam isso. Escrevam aqui, apertem definir, OK, e a partir daí você tem uma tecla de atalho configurada para uma função muito importante, que é essa daí do corte. Tá? Eu vou dar um Ctrl Z aqui, ó, porque aí a gente está com ainda a faixa não cortada, né? E eu vou clicar o tal do Shift mais espaço. Shift, para quem não sabe, é a flechinha para cima. Então eu estou clicando aqui Shift, depois tecleio igual mais. Ah, claro. Estava apanhando aqui, gente. Né? Onde você quer. A diferença dessa aqui é que ele não vai só dividir a faixa. Eu quero pegar esse pedaço aqui, ó, e quero que esse pedaço de áudio, deixa eu dar até um zoom menos aqui, seja uma outra track. Entendeu? Acho que não, né? Vocês vão entender quando eu fizer a função aqui, ó. Então, estou selecionando, eu poderia até deixar menor aqui, ó, para ir mais rápido, né? Aí, agora foi. Você vê como o zoom ele pode parecer que um arquivo é maior ou menor, né? Facilmente. Né? Então, feito isso, eu estava fazendo uma coisa errada. Ele jamais ia conseguir criar. Agora sim, eu selecionei o que eu quero que corte essa faixa e crie uma nova track para mim. Então eu vou em Shift mais. Agora sim, né? Ele criou, ele dividiu o arquivo em dois, né? Em dois arquivos. Naquele modo anterior que eu havia feito, tá? Simplesmente eu coloco aqui, aperto o S, tá? Ele cria um arquivo, ele também cria em dois, só que ele deixa na mesma faixa, tá? Isso é muito útil se você for querer colocar um efeito. Né? Então, vamos aqui dar o exemplo do efeito. Ó. Eu vou botar um efeitinho, vou botar solo aqui para ouvir só essa faixa aqui. Tá? Isso é uma opção, senão você ouve todas as três ao mesmo tempo. Ó. Se eu clicar aqui, por exemplo, o efeito e o som vão tocar juntos. Que chamam de antivaxxers é nociva e é um problema. Esse efeito está tocando junto com a voz, aí fica um ruído, né? Ele é um ruído, o efeito, mas ele é só para dar um chance ali, né? Então, ó, agora eu tenho eu vou tirar o solo, né? Para poder ouvir tudo. Pode ver quando eu coloco o solo aqui fica apagado, quer dizer que essas tracks aqui não serão ouvidas, tá? E essa aqui sim, sozinho, mas eu quero ouvir tudo agora. Então, tem a pessoa falando, vai vir um efeito de transição, já estou ensinando um pouco um efeito de transição. BBC Sound Effects, é um site que eu vou mostrar para vocês, em que vocês têm muitos efeitos ali que podem ser usados para dar um brilho no seu podcast, para entrar com sons de paisagem sonora e coisas do tipo, tá? Material que a gente preparou. Opa, tira a seleção, senão ele para. É nociva e é um problema de saúde pública. Vamos fazer uma pausa agora para um exercício em sala. Pausa aqui, dá uma olhada no material que a gente preparou para você analisar. Tem um link na descrição do vídeo. Uma pesquisa feita no Facebook por um grupo de universidades nos Estados Unidos. Muito bem. Ficou um pouco longo, né? Então, o que a gente faz? Engana, né? Se você deixa o arquivo com pouco zoom, ele está maior do que parece, né? Ou seja, ele está com alguns segundos. Esse TV Static é para ficar no 1, 2 segundos no máximo, tá? E o pipi já era um efeito que a pessoa usou lá no áudio dela. Eu peguei esse áudio da internet como exemplo, né? Então já tem um efeito de transição aqui, eu estou colocando um outro, né? Tem um link na descrição do vídeo. Uma pesquisa feita no Facebook por um grupo de universidades. Aqui é uma opção, se você acha que está exagerado, a gente pode tirar alguns pipis. Como que a gente tira as pipis? Iluminando aqui e simplesmente deletando.
Outra maneira, se você não quer deletar, de repente você vai ficar na dúvida, porque quando você deleta, você perde, né? É arrastar aqui, ó, tá vendo os limites do clipe, ó, aparece essa flechinha, você arrasta ela para cá, vai fazer só um pi, e essa aqui você arrasta para cá, vai fazer só um pi também, tá? Aí o que eu faço? Eu arrasto. Quando o arquivo fica pequenininho assim, é difícil da mãozinha encaixar ali, mas qualquer coisa você dá um zoom. Agora vocês vão ver que vai ficar tudo mais rapidinho. Pausa aqui, dá uma olhada no material que a gente preparou para você analisar. Tem um link na descrição do vídeo. Uma pesquisa feita no Facebook Entenderam? por um grupo de... Então, esse é um exemplo de edição básica que a gente faz. Deixa eu diminuir, ó. Aqui, ó, você consegue enxergar o projeto todo, tá? Nessa opção de lente aqui, ó. Aí tem tudo isso. Tem um arquivo inicial, tem uma música de fundo que nós vamos trabalhar e tem a fala principal, tá? Isso aqui, o ideal seria que ele tivesse aqui para cima, né? Essa track aqui, tá? O ideal seria a gente trazê-la para cima como eu arrastei agora, né? Eu selecionei ela e trouxe. O principal assunto aqui que você está colocando no ar, é legal que fique por cima, tá bom? Vamos agora falar um pouquinho de som de fundo, né? Som de fundo. Deixa eu selecionar isso aqui, ó. Tá, agora foi tudo. Eu queria selecionar tudo. Bom, vamos dar continuidade aqui. Depois a gente corrige aqui essas questões. Porque assim, o que eu posso fazer agora? Ó? Só para dar uma arrumada no meu projeto. Eu estou dando um zoom. Eu estou pegando isso aqui, estou jogando aqui, porque aí eu posso eliminar essa aqui. Eu posso ficar só com duas faixas. Tá? O que eu vou fazer agora? Ó? Eu vou ter que arrastar isso para cá um pouco. Então depois a gente refaz novamente esse negocinho aqui. E eu vou arrastar isso aqui para cá. Por que eu estou fazendo isso? Né? Eu estou fazendo isso porque eu quero colocar uma entrada. Né? Eu quero colocar uma entrada antes do... Né? Para começar o programa, eu vou começar com essa entradinha aqui. Tá? O ideal é sempre você começar no zero, senão você vai ficar com um tempo de silêncio. Então eu vou arrastar tudo para cá. Tá? Depois eu arrumo lá na frente. Mexeu com tudo. Tá? Então o que eu tenho aqui? Eu vou ter um efeito de entrada. Só que, ó, tá vendo? Ficou esse silêncio aqui. E aí vai entrar uma música. Isso é fake news, não dá para confiar. Mas eu vou deixar solo aqui para vocês ouvirem a música. Né? Eu peguei essa música, que é um site de copyright livre. Você pode botar as músicas. Né? Então é uma música meio de suspense, escolhida de forma proposital, né? Para servir de fundo para a fala da moça aqui. Né? Que seria a nossa gravação. A gravação que vocês fizeram no celular seria essa gravação aqui de cima. Tá? Eu vou voltar aqui para enxergar tudo, tirar o solo, né? Como tem esse silêncio entre o efeito e o som, eu fiz isso de propósito. Aí eu vou criar uma nova faixa para arrastar esse efeito para baixo, né? Como não tem nenhuma faixa criada, eu não consigo descer o efeito. Então eu vou pegar uma, né, faixa, adicionar nova, estéreo, né? E aí ele vai criar uma faixa nova. Eu tinha apagado, agora eu voltei a colocar até para mostrar para vocês como é que eu faço. E aí eu vou pegar essa track aqui, ó, e vou arrastar ela para baixo. O que eu ganhei de condição agora? Eu posso, antes, quando eu terminar o efeito, a música já vai estar entrando. Tá? Então, editar é uma questão de timing. Né? Você tem que sempre ter esse timing e tem que ter essa sensibilidade para você fazer um som entrar e sair na hora certa. Tá? Então a gente vai começar com um efeito, vai entrar com a música... Vai abaixar a música, vai entrar a voz e a música vai ficar de fundo, beleza? Então vamos lá como é que... Isso é fake news, não dá para confiar. Já ouviu alguma coisa assim? Esse termo em inglês... O que a gente percebe aqui? Que esse volume de áudio ele vai encobrir a minha voz, né?
sempre uma coisa assim, antes de eu dar continuidade, sempre quando você entra com a voz, tá? Então, selecionei aqui o arquivo de áudio, vou selecionar tudo. A primeira e a segunda parte, está tudo selecionado. Porque lembra que a gente dividiu esse arquivo. Se eu clicar só com a mãozinha aqui, ó, esse vai ficar selecionado e o outro não, né? Para que tudo fique selecionado, eu vou clicar aqui, porque aí eu tenho certeza que tudo está branquinho aqui, tá? E aí eu sempre venho aqui em efeitos, normalizar. O que é a normalização? Ela faz com que o áudio fique no máximo de volume possível, sem clipar, sem ter um ruído, sem ter uma ruim qualidade, né? Uma qualidade ruim. Então eu dei aqui, ó, para ele ficar no máximo de som. Então a normalização ela faz com que aquele áudio de gravado, se você gravou baixo, ele vai subir o volume. Aí já estava normalizado, não deu para ver muita diferença, né? Não tem problema normalizar mais de uma vez, porque ele sempre vai buscar o pico, né, de 0 dB, que é antes de clipar. Acima de 0 dB, o som está clipando, está atingindo, batendo no vermelho ali, começa a ter ruído, tá? Então vamos lá. Eu estava falando que para a voz a gente vai criar um fundo. Então a música entra, né? Isso é fake E aqui a voz entra. Então eu dei espaço aqui, você pode ver que se eu colocar o mouse aqui, ele marca o ponto onde a voz está entrando. Eu vou clicar aqui e vou usar essa segunda ferramenta, que não é de seleção, é a ferramenta Envelope, tá? O que a ferramenta Envelope faz? Ela, clicando com o mouse e o botão esquerdo, você consegue baixar o som desse áudio. Só que ela não é feita para baixar o som todo do áudio. Ela é feita para você escolher pontos onde o som abaixa, pontos onde o som aumenta. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou clicar no começo do áudio, quando a música começa, vou deixar no máximo. Tá? O máximo é aqui. Se você for para fora, ele deixa no máximo. O ponto desaparece, na verdade. Então, cliquei aqui, ó, tá no máximo. Eu vou clicar de novo aqui onde eu quero que ele abaixe. Tá vendo? Ó? Isso só dá para fazer com o mouse, gente, tá? Segurando com o botão esquerdo. Então, eu vou deixar num volume, né? Dá para você puxar aqui, fica mais fácil de você ter mais precisão no que você quer abaixar de som. Tá? Então, ó, eu cliquei, o som entra alto. Isso é fake news, não dá para confiar. Já ouviu alguma coisa assim? Esse termo em inglês. E aí você não tem mais o som encobrindo, certo? A sua fala. Tá? Vamos supor que, tá? Esse é um áudio mais longo do que a música, né? A música termina, a pessoa continua a falar, né? Aí você tem duas opções. Você pode copiar esse arquivo, ó, você vai com o botão aqui, ó, copiar, e você muda a ferramenta, vai para essa ferramenta aqui, ó, clica fora aqui e dá um Ctrl V, ele já vai copiar do jeito que tá, né? No caso aqui não vai ser legal o som aumentar, então você vem aqui e abaixa novamente, tá? Para ficar no mesmo, opa, fiz errado, aí vem, cola aqui, então a gente tem a continuidade do áudio, né? Enquanto a pessoa está falando, vai precisar colar mais uma vez. O ideal aí seria você pegar uma música mais longa, né? Mas eu estou já dando um exemplo para vocês verem. Vou eliminar esse ponto. Então ele vai ficar tudo no mesmo volume. Opa, deu. Errou, Ctrl Z, mãozinha, tá? E vamos lá, né? Talvez precise colar mais um. Vai precisar colar mais um. Tudo bem, dá um Ctrl V novamente. Marca onde você quer colar o áudio. Por que não há espaço? Porque tem um arquivo aqui, ó, atrapalhando o meu áudio, né? Então vou arrastar aqui, ó, porque tem uma barreira aqui, ó, querendo atrapalhar o áudio. Ainda não tem espaço. O que eu vou fazer? Eu vou arrastar ele aqui para baixo. Tá? Aí ele vai deixar eu colar. Tá? Muito bem. Tinha uma coisa na frente ali, por isso que ele não permitiu. Eu vou para fora para eliminar esse ponto. Sempre mouse, botão esquerdo, segura. Tá? A fala termina aqui, ó. Vamos fazer uma pausa agora para um exercício em sala.
Pausa aqui, dá uma olhada no material que a gente preparou para você analisar. Vamos Tem um supor link que na você não descrição fosse do vídeo. botar aquela transição, etc. Tá? O que você faz? Você quer subir a música, né? Então, até aqui ela vai ficar, até perto de terminar de falar, ela vai ficar no volume que ela está mesmo, tá? Cuidado para não abaixar muito. E aqui, ó, eu quero que ela já esteja no volume máximo. O volume máximo é esse ponto aqui, ó. Se você for muito para fora, você perde o ponto, tá? O ponto é eliminado. Então, clica, segura, vai até o máximo, solta. Tá? O que você vai ter? O áudio subindo, né? Então, a moça vai terminar de falar ali. É o que a gente preparou para você analisar. Tem um link na descrição do vídeo. Reparem que o volume... E dá uma olhada no material que a gente... Reparem que o volume vai subindo. Tá. Não dá muito para perceber porque ele vai lentamente, mas se vocês olharem as ondas sonoras, ele vai bater no vermelho quando ele chegar no máximo. preparou para você analisar. Tem um link na descrição do vídeo. Inclusive, ele deu uma mini clipadinha aqui, né? Ó. Quando fica um negocinho vermelho aqui, que ele deu uma clipada. Às vezes, uma leve clipada, ela não vai prejudicar tanto o seu áudio, mas é bom não clipar. Então, sempre depois no final, ó, a gente vem aqui, ó, seleciona tudo, tá? Vou trocar a ferramenta. Seleciona. Fica claramente a percepção de que o áudio está baixado aqui e vai subindo, pelo tamanho da onda. Quem edita aprende a ler a onda, né? O que a gente vai fazer aqui? Eu vou selecionar tudo, como eu já selecionei. Ó. Você pode tanto clicar aqui no selecionar, como você pode dar um clique aqui que ele já era, né? E aí eu venho aqui em efeitos, normalizar. O que a normalização vai fazer? Ela vai deixar no máximo de volume permitido. Né? Ó, ela baixou, porque eu havia aumentado muito. Você vai ver que ela não vai mais clipar. Ó, ele chega no vermelho, mas ele não clipa como ele clipava antes, ficando com o vermelho aqui parado. É tipo um aviso que ele está te dando aqui, ó, de que o som está acima do que seria o ideal. Tá? Então, gente, para não ficar muito longa essa gravação, deixa eu ver se está gravando tudo certo aí. Está gravando. Isso é editar, ou seja, você vai empilhando as faixas, né? Colocando a voz, no caso do podcast, que é o mais importante, à frente, né? Então a voz sempre tem que aparecer, tá? E o som do fundo é para você dar um clima, no caso, né? A escolha do tipo do som, depois eu vou falar isso em sala, também é muito importante para você ter esses parâmetros, né? De definir a atenção que você quer daquele áudio, da importância, o tema, se o tema puxa para uma coisa. Está falando de fake news, então você coloca uma música mais de suspense, uma música que vai atrair mais, tá? E as transições que a gente vai vendo, que são transições que a gente utiliza, né? Então, se a opção for usar música, como eu fiz aqui, ou a opção de usar um efeito sonoro como uma ferramenta de transição, tá? Sempre aqui, ó, uma ferramentinha, que é a outra opção que a gente já trabalhou antes. Para arrastar, então, sempre com o botão, ó, segurando o botão esquerdo do mouse, para cima e para baixo. Aqui ela não vai descer porque ela é mono, então ela não desce para uma faixa estéreo. Se eu quisesse ter essa track numa outra, eu teria que adicionar, ó, faixas, adicionar nova mono, né? Aí eu já consigo arrastar ela para cá e, por exemplo, descer isso aqui, tá? Mas às vezes não é necessário, às vezes é interessante como um meio de facilidade, aí para não acontecer aquilo que você tenta colar o negócio atrapalha, né? Então aqui a gente tem essa opção. Né? Uma pesquisa feita no Facebook. Ou seja, do material que a gente preparou para você analisar. Uma outra escolha. Tem um link na descrição do vídeo. Uma pesquisa feita. Tá?
Um áudio que eu botei meio aleatório aqui, que é um áudio de entrada. Isso é fake news, não dá para confiar. Já ouviu alguma coisa assim? Tá? Então, criando todas essas camadas sonoras, a gente cria essas possibilidades de ter um podcast mais profissional, né? Uma qualidade melhor, né? Criando climas, né? Tudo isso atrai a atenção daquele que está ouvindo, beleza? Bom, acho que, em princípio, o que vocês precisam saber é um pouco isso, né? Anotem suas dúvidas para aula né, para a próxima aula, para a gente poder sanar aquilo que ficou meio corrido aqui, né? Agora você não terminou o projeto, mas você quer guardar. Terminou seu tempo de edição, você precisa ir embora, então você vai agora sim salvar o projeto. Tá? Não precisa salvar como, a gente salva como se você quer criar uma cópia segunda, de segurança, uma cópia diferenciada. Né? Você simplesmente salva o projeto, né? Você dá um OK, né? Escolhe um lugar aqui onde você vai salvar. No caso, eu vou usar a mesma pasta que eu usei para estar falando essas coisas com vocês, né? Podcast. Né? E eu boto um nome para esse projeto. Então, um projeto Fake News. Fake News. Né? E OK. E aí ele vai salvar do jeito que ele está. Ah, terminei o trabalho. Aí você vai salvar o projeto, terminei. Não vou mudar mais nada aqui desse projeto. Então eu vou exportar. E como MP3. Na hora de exportar como MP3, a mesma coisa. Você vai escolher uma pasta lá onde estão suas coisas, né? Procure sempre guardar tudo na mesma pasta. Esse computador que vocês usam é um computador de uso público, vamos dizer, então crie uma pasta personalizada, né? Sempre num lugar de preferência que fique mais não tão visível, né? E aí, assim, que só você, né, tem acesso. E aí você já vai salvar como MP3. Tudo bem, pode manter o nome Projeto Fake News, não tem problema. Talvez botar o nome, porque quando a gente vai entregar é legal saber de quem que é. Então eu estou denominando o projeto e dizendo quem é o autor. Tá? MP3, a qualidade, a gente em princípio vai trabalhar com qualidade 320. Mas você pode trabalhar com até 192, que é o que eu falei que dá uma boa qualidade, né? Às vezes, é que hoje as internets estão rápidas, né? Então dá para você subir um arquivo 320 kbps para gerar um streaming, né? Mas se você não tem segurança do lugar onde você vai, né? Você quer que isso vai ser ouvido, sei lá, numa tribo indígena, onde de repente a qualidade da internet não é tão boa, aí você salva com 192, porque é uma boa qualidade e o arquivo fica mais leve, tá? Eu vou salvar 320 aqui, que é o que a gente vai usar nas aulas. Tá? Vou deixar aqui ó, fake news, né, um outro, dentro da mesma pasta. Vou salvar. Quando eu peço para salvar, ele fala que as faixas serão mixadas. Isso que a gente chama de master, ou masterização, que é você pegar várias tracks e fazer com que elas fiquem apenas estéreo, com canal LR. Tá? Uma faixa única de canal LR. Ok. Tá? Aqui é legal vocês preencherem isso quando vocês finalizarem, não quando vocês estiverem ainda salvando coisa em MP3 para botar no projeto e tal. Faixas ainda que não vão ser o projeto final. Aqui no nome do artista, vocês vão colocar o nome de vocês, o nome da faixa ou do álbum, não precisa preencher tudo, né? Umas 2 informações, o ano, se quiser fazer algum comentário, e aí você dá um OK. No caso eu não vou botar nada, que eles também vai salvar do mesmo jeito, e são chamados metadados, é importante para você, se um dia for tocar no lugar, no streaming, esses dados vão aparecer, o nome do artista, o nome do álbum, pode aparecer, então é uma forma de você dar um pouco de autoria para aquilo que você está fazendo, tá? Dá um OK, e beleza, ele está sendo exportado. Então, na hora que vocês forem entregar, eu vou criar a tarefa lá no Teams, o que vocês vão subir é este arquivo aqui, o arquivo que eu exportei. Tá? Cadê? Deixa eu ver. Podcast, fake news, está aqui, ó.
Ah, não, salvou aqui fora. Salvou dentro de podcast. Projeto Fake News, né? Ah, não, salvou ali mesmo. É o MP3 que a gente quer. É esse aqui, tá? Tem tanta coisa aqui, ó. Então aqui, ó, você já vai ouvir num programa. A track já tá pronta para ser ouvida por todo o mundo, né? Isso é fake news, não dá para confiar. Já ouviu alguma coisa assim? Esse termo em inglês... Tem coisas que dá para news, corrigir nesse projeto, eu fiz significa rapidamente. literalmente notícia Aumentar um falsa. pouquinho o som, Virou meio que um do saco de fundo, gatos tem para falar de um detalhes monte de que coisa. podem ser mexidos aí, tá? Mas isso a gente vê nas aulas, beleza, gente? Então é isso. Então aqui vocês aprenderam a abrir e importar áudio, tá? A diferença entre abrir, salvar projeto, as ferramentas de cortar, sempre lembrando que separar aqui você tem que vir em limites do clipe, né? Separar áudio, né? Se você não quiser fazer isso, você pode selecionar e deletar. Também é possível, tá? Você deletar o áudio, tá? Através da ferramenta de seleção, você seleciona como um texto e deleta como se fosse deletar um pedaço do texto, tá? Eu ensinei para vocês que é muito comum a gente precisar separar um áudio do outro, e aí já não é deletar, e aí já é limites do clipe que você vai separar, e você pode botar uma tecla de atalho aqui usando o teclado aqui, beleza? Acho que eu não esqueci nada. Depois a gente pode falar de efeitos, tá? E é isso. Abraços, pessoal. Bom trabalho para vocês.